princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem com ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Jesus deixou toda a sua glória. Conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único
No vazio das trevas, Deus falou e trouxe à existência o mundo. Um lugar magnífico, cheio de campos, florestas, ventos e cachoeiras, montanhas e vales. Um mundo abundante, com todas as belezas e maravilhas da vida. E no coração de tudo isto, colocou a alegria de sua criação, o homem e a mulher. Entretanto, estas crianças que ele alimentou se afastaram de sua misericórdia para seguir o seu próprio egoísmo. Sendo assim, o plano perfeito de um pai amoroso pareceu ser reduzido a cinzas. Por isso, no silêncio de uma noite em Belém, Deus falou novamente. E de sua palavra nasceu de uma virgem um bebê, que repousou na palha de uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural e majestade de vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram e todo o céu participou da celebração, pois esta pequena criança era o Salvador, enviado para resgatar a família perdida do coração de seu pai. Este era o único Filho de Deus, o tão esperado Messias, e nele o amor de Deus estava vivo.
nada de extraordinário em sua infância. Ele cresceu em uma pequena vila, em um lar amoroso, aprendeu o ofício de carpinteiro e, como outros meninos judeus, estudou os livros da lei e dos profetas, mas parecia haver um profundo conhecimento em Jesus, além daquilo que poderia ter sido ensinado ou aprendido. Havia um senso de propósito em sua vida terrena, que ficou mais forte quando se tornou adulto. E no perfeito tempo de Deus, ele deixou sua casa a fim de viver para aquele propósito. Mas antes, submisso, foi batizado. Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o Santo Espírito descendo sobre ele em forma de uma pomba. E ouviu uma poderosa voz que ecoou como um trovão, através do ar e do deserto, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande o Senhor me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande o Senhor me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Jesus iniciou seu ministério sem fama nem festa. Ele simplesmente falava àqueles que o ouviam, com palavras de mistério e poder. E em suas palavras, as pessoas ouviam um chamado para a vida, mais do que uma sombra disforme de vida, mas a vida com um propósito, poder e grande beleza. Era um daqueles dias de verão, perfeito, sem nenhuma nuvem no céu. André e eu, nós tínhamos pescado a manhã toda e estávamos sentados no chão reparando as nossas redes. Foi quando nós percebemos que ele se aproximou com um grupo enorme de pessoas caminhando ali pela praia, ia ensinando, falando. Quando nós percebemos, ele se aproximou de nós
e nos perguntou se podia sentar no nosso barco para poder continuar falando, ensinando. Nós dissemos que sim. Eu nunca tinha ouvido nada igual. As palavras dele, tudo que ele falava era muito simples, porém muito poderoso, sabe? Havia alguma coisa nele, assim, uma autoridade, uma confiança. E por razões que eu ainda não entendo, quando ele nos pediu para que o seguíssemos, nós o fizemos. Não somente eu e André, mas também Tiago, João. E quando nossas famílias quiseram saber o porquê, tudo que nós conseguimos responder foi porque ele nos pediu. Me lembro que quando ele falava, mesmo que fosse para uma multidão, parecia que falava só para você. Ele nos ensinou a olhar o mundo com os seus olhos e nos mostrou a graça de Deus e sua provisão em cada momento. Ele tinha um jeito especial de olhar as pessoas. Ele conseguia olhar através da pessoa, aquilo que elas poderiam ser. Todos me olhavam e viam quem eu era, as minhas inconstâncias, mas ele não. Mesmo assim, ele conseguiu me olhar e ele me chamou de Pedro, a rocha. Algumas vezes ele parecia ser um homem qualquer, mas às vezes fazia algumas coisas que nos deixavam maravilhados. Como, por exemplo, ele acalmou a tempestade apenas com uma palavra. E em outra vez, ele alimentou uma multidão inteira com apenas uma cesta de pães e peixes. Com ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e também a esperar o impossível, pois, de fato, ele veio para tocar o coração partido, para proclamar a liberdade para o cativo e a libertação para aqueles que eram prisioneiros. Ele se importava sinceramente e profundamente com todas as pessoas, com todas as suas esperanças, os seus temores e com cada sonho pessoal também. E enquanto ele tocava todo esse mundo em nome do Pai, ele fazia olhando em cada rosto, em cada coração, em cada pessoa. E passo a passo ele foi conseguindo transformar o mundo e também transformou cada um de nós. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de
Os doentes vinham a ele e eram sarados. Os surdos puderam ouvir. Aos cegos dava visão. Os coxos puderam andar. E os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontravam nele um novo tipo de amor e uma nova vida. A Páscoa se aproximava e quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém, uma multidão já tinha se ajustado pela estrada e esperando para dar as boas-vindas ao Rabi, que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se, mas somente Jesus sabia o quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória do seu grande amor, corpo e sangue, o vinho e pão. Este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória do seu grande amor, o corpo e sangue, o vinho e pão. Sim, do que foi feito por mim, Senhor, eu me lembrarei. Foi em um sacrifício ofertarei para o meu ser e paz. O corpo, este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória de seu grande amor, o corpo e sangue, o vinho e pão. Sedento estou de amor e de retidão. Te peço, vem sempre estar em meu coração. Este é o corpo, este é o corpo do meu Senhor, que foi partido por todos nós, e em memória de seu grande amor, o corpo e sangue, o vinho e pão. Sim, o corpo e sangue, o vinho e pão. Este é o corpo do meu Senhor.
Depois de cear, Jesus levou seus seguidores para um jardim chamado Getsêmani. Lá ele pediu que seus discípulos ficassem acordados e velando por ele enquanto ele orava. Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas quando ele voltou para seus discípulos, os encontrou dormindo. Levantem-se, gritou ele, pois o meu traidor já chegou. Então Judas entrou no jardim e beijou a Jesus. E os soldados, reconhecendo Jesus, agarraram-no e o prenderam. Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham o orgulho de serem vistos como os mais chegados do Mestre. Mas agora, enquanto viam-no ser levado, o pequeno grupo de cristãos era invadido pelos sentimentos de confusão e vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido. Ei, eu não te vi com Jesus? Você é um de seus seguidores. Não, eu não sou não. Eu digo a vocês, este homem estava com Jesus. Mulher, você está enganada. Eu nem mesmo conheço o homem. Eu posso dizer pelo seu jeito, você é um deles. Você não sabe o que diz. Eu te juro que eu nunca encontrei esse homem. Não. Senhor, o que eu fiz, Senhor? Não! Senhor! Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo, estranhamente inquietante, mas nenhum dos dois queria ser o responsável por mandá-lo matar. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha. Ele liberaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o! Eles gritavam. Pendurem numa cruz! Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados, o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: Glória a ti, Rei dos Judeus. E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia. Jerusalém se viu, os soldados carregavam meu Jesus, e a multidão gritava, zombando e escarnecendo de Jesus. Cuspiram no meu rei, coroado de espinhos ele foi, ferido e desprezado pelo
a pesada cruz de cruz, ferido e desprezado, levou nosso castigo por amor. Pela via dolorosa, no caminho do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Em seu corpo o resgate consumou-se o meu e o teu. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Precioso Cordeiro, seu sangue verteu, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, no caminho do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Em seu corpo o resgate consumou-se o meu e o teu. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. A palavra de Deus, no texto de 2 Coríntios, lá no capítulo 5, no verso 14, ele vai dizer: porque o amor de Cristo nos constrange, na parte A. Primeiro eu quero saudar você que está nos assistindo esse musical da Páscoa, com a graça, a paz, a misericórdia de Cristo Jesus, que seja derramado sobre a tua vida e de toda a sua família. Hoje, domingo de Páscoa, cantamos, celebramos a ressurreição, celebramos a vida de Cristo Jesus, a vida dele em nossas vidas, porque ele ressuscitou, porque ele vivo está, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Um amanhã que começa hoje, que começa na vida e nos corações daqueles que se entregam a Cristo Jesus, que confiam plenamente que ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Nós podemos observar que a palavra de Deus, ela está repleta de ensinamentos desde o Antigo Testamento, do cuidado de Deus e fazendo um prenúncio, sinalizando a doutrina da ressurreição. Cristo, ele ressuscitou. Não foi só um espírito, não foi uma alma penada. Não foi somente algo da mente dos discípulos. Foi um fato histórico que aconteceu, que transformou a vida não só de uma pequena comunidade, mas transformou a história do mundo, daquela pequena comunidade, daquele pequeno círculo de discípulos. A notícia foi se espalhando e transformando sociedades, transformando cidades, transformando estados, países, transformando a história da humanidade. Cristo ressuscitou. E nós podemos observar que quando Jesus vai ao encontro aquele momento em que ele recebe, está narrado lá em João no capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia que seu amigo Lázaro havia morrido,
E quando ele conversa com as irmãs de Lázaro, quando ele conversa com Marta lá no capítulo 11 de João, no versículo 24, ela responde e diz: sim, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir no último dia. A concepção judaica era de que a ressurreição ocorresse tão somente no último dia, quando o Messias viesse buscar o povo de Deus. Era nisso que eles acreditavam. Era isso que eles esperavam. Ao que Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus inaugura uma nova forma de pensar, ele inaugura o ensino da ressurreição com um novo paradigma. Uma ressurreição que começa no aqui e agora, quando a presença de Jesus se torna real em nossas vidas. A Páscoa, ela só tem esse real sentido quando entendemos que a ressurreição de Cristo não aponta somente para o final de tudo, para quando ele vier buscar plenamente o seu povo, os seus, aqueles que se dedicaram à vida do amor, do compromisso, da dedicação, da fraternidade. É a compreensão de que é no agora. Aquele que está em Cristo, e aí voltando para o texto de 2 Coríntios, do capítulo 5, ele continua dizendo, e aí no verso 17 ele vai dizer assim, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ressurreição fala de novos paradigmas. Ressurreição fala de um novo amor, de uma nova perspectiva da fé. Fala de uma nova perspectiva de relacionamento com Deus, de plenitude de vida. Isso tem a ver com ressurreição, isso tem a ver com domingo de Páscoa. Nós podemos observar que na versão NVI o texto vai dizer que é nova criação. Ressurreição de Cristo Jesus possibilita esse processo de uma nova criação, de um povo que está diante da oportunidade de fazer nova todas as coisas. De que forma? A partir do momento que o reino de Deus vem sobre nós. A partir do momento em que a vontade dele é feita aqui na terra como é feita lá nos céus. Então Jesus Cristo, ele ensina ao povo, e quando ele experimenta a ressurreição, quando ele vence a morte, ele ensina para o povo, ele ensina para os seus discípulos que ele é muito mais, ele está para além de uma religião, de uma nova religião, de um novo conceito ético, moral. Jesus está para além disso. Jesus é o início de uma nova criação, do novo modelo de vida, de amor, de dedicação, de perdão, de misericórdia, de graça. Ressurreição tem a ver com a salvação de toda a humanidade. Ressurreição tem a ver com o fim da acepção de pessoas, da segregação de pessoas, de racismo, de maior ou menor, de melhor ou pior, em que todos são vistos de igual maneira por Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Por isso que Jesus ele inaugura essa nova criação. Ele diz aos seus discípulos: o reino de Deus chegou essa nova oportunidade, chegou essa nova notícia, essa nova que é boa, essa notícia boa, que é Cristo vivo está. Por isso que o texto vai nos dizer que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é constrangedor nesse momento em que pessoas estão morrendo vítimas desse vírus, do coronavírus, e que muitas vezes nós não temos a capacidade de derramar lágrimas diante de tantas vidas que foram perdidas no mundo, minimizando a dor do outro, esquecendo que tem faltado comida na mesa do outro, esquecendo que tem pessoas necessitando de coisas mais elementares da vida, mais básicas, que às vezes nós não damos nem tanto valor assim, mas que é essencial para a nossa sobrevivência. O ar. Conseguir fazer esse movimento de inspirar e expirar, de viver.
Ressurreição tem a ver com vida. Mas não só a minha vida, a vida de todos, a vida do outro, a vida daquele que não é tão próximo, a vida daquele que é tão próximo, a vida daqueles que às vezes eu não estou nem aí, nem sei que existe, mas que tem a ver comigo. E nós podemos observar o exemplo de Jesus, que lá na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, no momento da sua morte, ele demonstra amor, graça, ele demonstra misericórdia, ele demonstra perdão. Senhor, perdoa eles, Senhor. Eles não estão sabendo, eles estão sendo manipulados por tiranos, por poderes, mas eles não entendem, eles não compreendem a dimensão do teu amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. E esse amor nos constrange a nos reconciliarmos com Deus, a vivermos esse novo modelo de vida, essa vida que reconcilia todas as coisas com Cristo Jesus, que reconcilia tudo com Deus, porque Cristo, ele estava reconciliando o mundo com Deus, e ele nos confia essa mensagem, ele nos confia essa palavra, ele nos confia essa missão: reconciliação. Essa é a nossa missão, reconciliar. Por isso que o amor de Cristo é constrangedor. O amor de Cristo nos deixa envergonhados pela sua imensidão e a nossa pequenez, a nossa mesquinhez, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, a nossa falta de perdão, de amor, de graça, de misericórdia. E ressurreição tem a ver com um ponto final para todas essas coisas que não prestam, e que um novo modelo de criação ressurja, tendo como modelo específico o Cristo de Deus, que está vivo, que Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele Jesus que os homens crucificaram, que morreu, Deus o fez Senhor, soberano, para mostrar à humanidade qual o novo modelo de vida, nova criação. Nova criação. E essa nova criação nós podemos observar que após a ressurreição, Jesus ele ensina como é essa nova criação, como essa nova criação deve caminhar. Nós podemos observar que quando Jesus ele ressurge, ele aparece primeiro a mulheres, e alguns discípulos duvidam. A saber, Tomé duvida e diz: não, se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não vou dizer que é ele. Eu preciso ver. E aí Jesus, ele mostra como tem que ser o novo paradigma da fé. Ele diz: bem-aventurados que não viram e creram. Fé. O novo modelo, a ressurreição, coloca em nós esse novo modelo. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã, que eu não vejo, mas eu espero. E é disso que é ensinado e é aprendido pelo apóstolo Paulo, o novo paradigma, o novo modelo de esperança. Não qualquer tipo de esperança, mas uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança atual, uma esperança que acontece agora na minha e na tua vida, uma esperança que pode se tornar verdadeira a partir do momento que você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos ver também, além da fé em Tomé, a esperança em Paulo. Nós podemos observar no apóstolo Pedro. Olha que riqueza, que beleza, que profundidade. Jesus, ele ressignifica em Pedro o conceito de amor. O Pedro que tinha negado Jesus, o Pedro que tinha ficado com medo, o Pedro que era um dos mais íntimos de Jesus, um dos mais próximos, no momento mais crucial o negou, disse que não o conhecia. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Pensa direito, Pedro, se você me ama. E Pedro reafirma o seu amor por Jesus, e no final ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor compreende tudo.
Poderia falar dos significados do amor que Jesus vai falando com Pedro, e Jesus diz: olha, apacenta, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, mas eu quero me ater ao amor. Jesus diz: olha, o novo padrão de amor, quem participa da nova criação vive na esfera do amor incondicional. O amor que ama não esperando nada em troca, o amor que ama porque está encharcado do amor, porque vive no amor, porque é o amor e não sabe fazer outra coisa a não ser amar. A nova criação é baseada no amor. Não é baseada na justiça retributiva. Eu dou o que o outro merece, eu recebo aquilo que eu mereço. Imagine se isso fosse acontecer comigo e com você. O que nós merecemos. E aí Jesus fala: olha, aquilo que eles merecem, não. O castigo caiu sobre Jesus. O dano foi pago por Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e o teu preço. O meu e o teu lugar. Ele nos substituiu e nos ensinou o que é amar. Eu quero encerrar essa palavra. E aí um escritor, em um dos seus romances, Oscar Wilde, ele escrevendo uma peça, a peça chamada Salomé, ele vai narrar a história da ressurreição e como Herodes ele encara aquele momento. E Herodes pergunta, quando ouve o que aconteceu, ele pergunta aos seus súditos e ele ouve uma resposta de que Jesus ressuscitou, e ele responde: mas como ele ressuscitou? Eu não permito que ele ressuscite. Eu não autorizo que ele ressuscite. Os poderes, os governos, a política, tão efervescente nesse momento que estamos vivendo, nos tempos em que Jesus esteve aqui na terra também era notório, era fato. E aí o Herodes pergunta e fala: agora vão, procurem ele. Eu não permito que ele ressuscite, eu não permito que ele viva. E aí eles voltam para Herodes e Herodes pergunta: e aí, onde ele está? E eles respondem para Herodes: ele está agora em todos os lugares. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O Cristo de Deus, hoje, ele está espalhado pela terra, através dos seus filhos, através dos seus servos, discípulos e discípulas, que participam desse novo processo, dessa nova criação, de fazer com que em Cristo tudo que era velho seja feito novo. Todo o modelo de morte, de tirania, de domínio, fique para trás. E a nova oportunidade de vida, de liberdade. Por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ressurreição fala de libertação. Lá para o povo israelita falava disso, a passagem, a Páscoa, em que a morte passaria por cima das casas, não atingiria os seus primogênitos se os umbrais das portas estivessem sujos e pintados com sangue. Passagem da morte para a vida. A ressurreição de Cristo Jesus nos dá essa nova oportunidade de nova vida, de nova criação. Uma nova criação que vai ser consumada quando Ele vier nos buscar, mas que desde que Cristo ressuscitou, nos dá a oportunidade de viver essa nova criação aqui e agora, neste exato momento. A minha oração é que a ressurreição possa ressignificar a sua vida por completo, ressignificar os seus conceitos, que morte passe a ser vida, que o mal seja vencido pelo bem, que vençamos o mal com o bem, que vençamos o ódio com o amor, que vençamos a truculência com a delicadeza e a singeleza, a beleza
do Evangelho, a beleza do amor de Cristo. Esse amor que constrange, mas esse mesmo amor que convida a mim e a você para sentar-se à mesa do Pai. Que você possa ouvir esse convite, atender esse chamado e se assentar na mesa do Pai e celebrar a vida, mas não qualquer vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele derrame da graça dEle sobre a tua vida, que Ele derrame do amor dEle, esse amor que constrange, mas esse amor que convida, esse amor que acolhe, esse amor que perdoa, restaura e renova. Que Ele te abençoe hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no escuro azul. Sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver. Contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé, glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a
Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé.